Glória a Deus. Amém, queridos. Boa tarde para todos. Pode assentar, fique à vontade. Amém. Depois que Jesus morreu por nós na cruz, não existe mais sacrifício, né? Glória a Deus. Eu gostaria, nessa tarde, de compartilhar com vocês sobre algo que realmente tem sido responsável pela destruição de muitas famílias, né? Nós vamos ver até uma história que normalmente as pessoas pregam sobre ela, né? Mas nós vamos ver a história aqui de uma família, né? A família de Judá, né? Como essa família foi destruída, mas como depois Deus restaurou essa família, como Deus restaurou principalmente a vida desse homem chamado Judá. Inclusive, ele passou, né, para a linhagem messiânica. Inclusive, um dos títulos mais famosos de Jesus, o Messias, é esse, o leão da tribo de Judá. Não é? Exatamente, nós vamos falar sobre a história familiar desse grande patriarca da Bíblia. Não é? Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Não é? Então, nós vamos falar um pouco sobre a questão da imoralidade, a identidade e a imoralidade. É impressionante como a imoralidade tem destruído as famílias, destruído os casamentos, destruído as famílias, destruído a vida dos filhos. Não é? É interessante, lá em Apocalipse 17, de 3 a 5, tem um texto assim muito forte, não é? A Bíblia fala assim: viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. E mais na frente fala assim: na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Não é? Quando a gente olha assim para esses eventos ali em Apocalipse, principalmente de repente surge alguma que a Bíblia chama de bestas, né? Seria também uma fera. Mas, na verdade, quando você vai ver o que são essas bestas, na verdade, são sistemas, né? Sistemas altamente malignos e que tomam proporções gigantescas, né? Proporções, eu diria, até mundiais. E essa besta, especificamente, esse sistema, o qual a Bíblia se refere, você percebe claramente que é um sistema de imoralidade. Não é? Esse mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja bem que é da identidade desse espírito adulterar, blasfemar da identidade humana. E uma das principais maneiras de você destruir, afetar a identidade humana, como nós vamos ver aqui, tem a ver com a imoralidade. Não é? É interessante, a Bíblia fala assim: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Não é? Quando a gente olha essa ordem da criação, não é? Imagem, semelhança moral de Deus, mas a gente pode perceber claramente que a base da identidade humana é macho e fêmea. Tem a ver com a nossa sexualidade. Na verdade, essa é a primeira pergunta da vida de um ser humano. Uma mãe, por exemplo, que está grávida, né, de um bebezinho, não é? Qual que é a primeira pergunta sobre esse bebê? Não é qual é o nome, é qual é o sexo. Qual é o sexo? Olha, é homem, é mulher, macho, fêmea, não é? Então, a base, a primeira pergunta acerca de qualquer indivíduo tem a ver com a sexualidade. Né? E é exatamente nessa profundidade que esse sistema maligno que a gente percebe, principalmente aí desde que a gente entende como sendo os finais dos tempos, né, depois da morte de Jesus, né, porque depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, cumpriu a sua missão, não é? Quer dizer, o
a redenção de todas as coisas pode se dar a qualquer momento, não é? Mas, para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia, né? E é o que a gente observa. Mas eu gostaria de ler um texto aqui com você, um texto um pouquinho longo, então eu gostaria que você, assim, focasse bastante, tá? Que você prestasse bastante atenção, não é? É interessante como que as histórias bíblicas, não é? Elas, assim, trazem realmente contextos e verdades importantes, não é? E profundos. Então, essa é a famosa história ali da história, a famosa história desse patriarca, né, que foi o Judá. Mas eu quero voltar um pouquinho antes na história dele, né? Isso está lá em Gênesis, se você quiser até você pode ir acompanhando comigo. Gênesis 37, a partir do versículo 31, e depois nós vamos entrar também no capítulo 38 de Gênesis. Então fala assim: então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos, pôs saco sobre os seus lombos, lamentou o seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Bom, esse aqui é aquele contexto, não sei se você se lembra, quando os irmãos de José começaram a ter ciúme de José, não é? E principalmente quando ele contou aquele sonho que ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, né? Então os irmãos de José fizeram ali um motim, não é? Julgaram primeiro José num poço, iam deixar ele lá para morrer, aí desistiram, resolveram vendê-lo para os ismaelitas. Então, que eles fizeram? Pegaram aquela capa de muitas cores, a capa que ele tinha ganhado de Jacó, o seu pai, inclusive a capa que demonstrava o preferencialismo de Jacó, né, por José, mancharam no sangue de um cabrito, não é? E chegaram para o pai e falaram: pai, né, será que essa capa é de José? Né? Conhece, vê se é mesmo, confirma aí. Não é? E quando o pai viu aquilo, rapaz, puxa vida, uma fera despedaçou meu filho. Uma coisa trágica, né? Mas, o que na verdade tinha acontecido? Continuando o texto, a Bíblia fala assim: os midianitas venderam José no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, não é? Então, aí a Bíblia fala, e aconteceu nesse mesmo tempo, não é? Acho que até uma tradução melhor, nesse mesmo tempo, Judá foi embora de casa, né? Desceu de entre seus irmãos e fala assim: entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a, entrou a ela concebeu, teve um filho, chamou o seu nome tornou a conceber, teve um filho, chamou o seu nome Onã, né? Veja bem que Judá está formando a sua família, e continuou ainda, e teve um filho, chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu filho primogênito, seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Meu Deus do céu, né? Imagina, o cara devia ser ruim mesmo, não é? Porque eu vou te falar, para Deus matar um cara desse jeito, né? Porque o cara, assim, é recordista no mal, não é? Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, casa-te com ela, suscita a semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão.
e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, ficou na casa de seu pai. Passando-se muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com um véu, disfarçou-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá, aquele filho mais novo, o único que sobreviveu, né, já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor, né, garantia, até que o envies. Então ele disse: que penhor é que eu te darei? E ela disse: olha o que a prostituta falou com ele, né? O que ela pediu dele: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na sua mão. Olha só o que ela pediu, né? Nós vamos entender o que isso significa. E ela levantou-se, foi-se, tirou de sobre si o seu véu, vestiu os vestidos da sua viuvez. Judá enviou o cabrito, mas não encontrou mais a mulher, não é? Um pouquinho aqui mais na frente, não é? E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tira fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são essas 3 coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, este cordão, não é? Algumas traduções falam lenço, né? Cordão, o lenço, e este cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Bom, então essa é uma história assim muito forte, não é? Como que primeiro a família de Jacó começou a se desintegrar, né, por causa de uma decisão errada que os irmãos tomaram em relação a José. E a partir realmente desse fato, né, de algo que realmente ficou muito mal resolvido, aliás, não ficou nada resolvido, né, quando os irmãos venderam José lá para o Egito. Então, nós vamos ver que ele sai de casa, não é? E a partir daí começa a estabelecer essa família que foi uma tragédia, não é? No final das contas, é incrível a maneira como, apesar de tudo, apesar de toda essa história, Deus promove uma grande redenção, uma grande reconciliação, não é? Mas antes da gente entrar nessa história, né, é importante a gente pensar um pouco sobre a identidade, porque essas coisas que a prostituta pediu, nós vamos ver, são elementos da nossa identidade, não é? Selo ou anel de selar, não é? Essa é a identidade espiritual que vem do nome, vem da família, não é? Nós vamos ver o principal elemento da nossa identidade é a nossa família, os nossos pais, de quem nós somos filhos, não é? Na Bíblia, a Bíblia sempre se refere assim, por exemplo, lá, Simão Bar-Jonas, quer dizer, Simão, filho de Jonas, não é? Então veja bem como que
Depois que Pedro reconheceu Jesus como filho de Deus, Jesus também reconheceu Simão como filho de Jonas. Ele tinha uma linhagem, né? Ele tem uma herança. Não é? Então, é o anel de selar, essa identidade espiritual. Nós vamos ver que esse lenço tem muito a ver com a nossa identidade fraternal, não é? E o cajado, a identidade ministerial. Veja bem que esses elementos da identidade foram sequestrados, não é? Pelo espírito de imoralidade, prostituição. É impressionante o poder que a imoralidade tem de destruir a identidade humana. Então, eu acredito que o principal elemento da personalidade de um indivíduo é a sua identidade. A identidade é um conceito muito amplo, não é? Eu diria que identidade é a somatória de tudo aquilo que nos identifica como o indivíduo que nós somos, não é? Nossa fisionomia, não é? Nosso nome, nacionalidade, o idioma que nós falamos, não é? Tudo isso, tudo que nos identifica como o indivíduo que nós somos, essa somatória estabelece a nossa identidade. Lógico, como disse, é um conceito amplo, porque tem uma identidade natural, não é? A sua naturalidade, a cidade onde você nasceu, uma identidade nacional, uma identidade cultural, não é? E também uma, vamos dizer, uma identidade espiritual. Espiritualmente falando, podemos definir a identidade como o conhecimento das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. Como é que nós construímos a nossa identidade espiritualmente? A partir desse conhecimento progressivo das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. Quanto mais você está consciente das verdades de Deus sobre você, maior é o potencial que você tem de concretizar os propósitos de Deus na sua vida, não é? Então, saber quem nós somos espiritualmente, vocacionalmente, isso nos lança numa dinâmica de fé e obras que extrapola as impossibilidades. É o poder da nossa identidade, não é? Então, não é o pecado que nos define, não é a tentação que nos define, não é? Mas são aquelas verdades que Deus prescreveu acerca de nós. É isso, na verdade, que vai nos definir. Só que o que a gente percebe é que a imoralidade, ela tem esse poder de transformar sua identidade numa pasta. Destrói você. Dissolve essa capacidade de acessar as verdades de Deus acerca de nós mesmos, não é? Então, só para a gente assim aprofundar um pouco essa conversa, os sintomas de uma crise de identidade, porque talvez esse é um dos maiores problemas dessa geração. É impressionante, e eu digo isso até por causa da experiência de gabinete, onde a gente interage aí com os bastidores da vida de muita gente, não é? É impressionante como a grande maioria das pessoas estão perdidas em relação a quem elas são em Deus, em relação às verdades de Deus sobre elas mesmas. É interessante como grande parte das pessoas hoje tem uma facilidade muito maior para acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. É impressionante, às vezes, como que as pessoas facilmente mergulham ou na inferioridade ou na superioridade, não é? Começa a agregar uma série de falsas crenças que têm o poder realmente de comprometer o propósito de Deus na vida delas. É a famosa crise de identidade, não é? Então, algumas características de uma pessoa que está numa crise de identidade, a primeira coisa é essa insegurança crônica, existencial, não é? Aquelas áreas feridas. Nós temos atualmente essa síndrome da
infância desprotegida, não é? Essa ausência da afirmação paterna. É impressionante hoje como tantas pessoas crescem sem um referencial, sem a afirmação, principalmente de um pai, não é? Ontem a gente até comentou um pouquinho essa coisa da parábola do pai pródigo, não é? Então, essa síndrome da infância desprotegida. Normalmente, identidade tem muito a ver com afirmação paterna, não é? Aliás, foi isso que deu sustentação para Jesus quando ele enfrentou aquela tentação, não é? Quando o Espírito Santo conduziu ao deserto para que fosse tentado por Satanás, não é? Você lembra qual foi a última coisa que Jesus, que o Pai havia dito para o Filho, inclusive quando ele se submeteu ao batismo de João? De repente, uma voz, a voz de Deus, rasgou os céus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma." E dali ele foi para o deserto ser tentado. Qual foi a primeira tentação, a primeira abordagem de Satanás? Se tu és o Filho de Deus, faz o milagre. Transforma essas pedras em pães. Prova que você é. Não é? Então, veja bem, o que o pai tinha dito? Tu és o meu filho amado. O que o diabo disse? Prova que você é o Filho de Deus. Não é? Prova. Onde que Satanás entra? Nessas áreas onde não teve a afirmação do pai. Jesus tinha a afirmação do pai. Por isso ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele tinha a afirmação do pai. E aquelas pessoas que não tiveram a afirmação do pai, gente, fica tentando satisfazer, né, as provocações de Satanás, até fazendo milagre, né? Tentando transformar pedra em pão, não é? E chama isso até de culto. Então, essa coisa da insegurança, a insegurança, né? O primeiro sintoma da crise de identidade, depois a autoafirmação, não é? Que é essa necessidade de provar para os outros, não é? O que é a autoafirmação? É quando eu tenho a necessidade, não é, de provar para os outros que eu sou aquilo, não é? E normalmente, não é, quando a gente tem essa necessidade de provar para os outros o que nós somos, isso demonstra que nós ainda não somos o que achamos ou dizemos que somos, não é? Porque quando você é alguém ou alguma coisa, você não precisa de provar. Você é. Não é verdade? Você é. Vai fluir. Agora, se você precisa provar que você é, no fundo, nem você acredita em você mesmo. Não é? Autoafirmação. Isso demonstra que tem uma crise na identidade. A terceira coisa é o controle. Não é? Essa tendência de controlar, de se impor, a luta por posição, competição ao invés de cooperação, cobiça, ostentação, egocentrismo, ambição a preço de desrespeito. Normalmente, a pessoa que está numa crise de identidade, ela está tentando se impor numa posição que não é dela e acaba fazendo violência, não é? Também, outro sintoma da crise de identidade é a dissimulação. A pessoa dissimulada, ela não se revela porque as suas obras são reprováveis, não é? É uma pessoa que está fracassando em desenvolver o caráter. Então, ela começa, né, desenvolver uma personalidade encoberta, não é? Aquela pessoa muito polida, que sabe assim projetar para os outros uma imagem que ela quer que os outros tenham dela, mas no fundo ela está vivendo uma outra realidade, muitas vezes até oposta, não é? Então a dissimulação mostra que realmente essa pessoa está se distanciando de quem ela deve ser em Deus, não é? E um aspecto assim importantíssimo dessa crise de identidade são os problemas com a imoralidade, não é?
nós explicamos que a base da identidade é a sexualidade. A Bíblia fala assim: cova profunda é a mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Não é? É interessante, não é, que quando a gente vê muitos problemas de imoralidade, antes, por exemplo, de uma pessoa cair mesmo, vamos dizer assim, numa cilada de adultério, não é? Você pode ter certeza que essa pessoa já vinha desagradando a Deus há muito tempo. É o que está falando aqui, não é? Às vezes aquela pessoa já vinha irritando a Deus com o seu mau caratismo há muito tempo, não é? Então, um adultério, no contexto da vida cristã, mostra exatamente esse nível de desproteção, de inconsistência espiritual que a pessoa chegou, não é? E, por fim, vamos dizer assim, o que coroa, não é, essa crise de identidade é o que eu chamo uma intimidade irresponsável. Ou seja, nós vamos à igreja, nós cantamos, nós ouvimos mensagens poderosas, cumprimos todo o ritual evangélico, mas isso não nos desafia mais às mudanças que nós precisamos sofrer. Então, veja bem, a consciência cristã, ela não tolera o distanciamento entre teoria e prática. Ela exige coerência ou arrependimento, jamais a hipocrisia. Não é? Então, hoje, essa crise da identidade é algo que realmente está em pauta, não é? Quando a gente lida com um contexto de um sistema familiar destruído, caótico, não é? O que a gente encontra na base disso? Essas coisas que eu estou te falando aqui, eu estou te dando a raiz do negócio, essa construção, não é? Então, a imoralidade é um dos pecados que mais afetam a identidade de uma pessoa, tem o poder de destruir a alma. Provérbios 6,32, a Bíblia fala assim: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz, achará castigo e vilipêndio, e fala assim: o seu opróbrio, sua vergonha, nunca apagará. Não é? Então, acarreta um estado perpétuo de vergonha espiritual que esmaga a consciência, destrói a autoridade, corrompe a influência. Não é? Imoralidade é algo altamente destrutivo. E é o que a gente vê nessa história toda aí que envolveu Judá. Não é? Então, vou tentar ser aqui bem objetivo. Eu acho que a primeira coisa importante da gente analisar nesse texto todo que nós lemos é o que eu chamo aqui a decadência de Judá. Não é? Ele pegou uma rota da decadência. É o que eu chamo aqui a escada da decadência, a escada da queda. Não é? Veja bem que toda queda, quando você pensa assim numa queda, né, toda queda, espiritualmente falando, é uma escada com muitos degraus, que pode terminar até lá no inferno. Né? Se Deus não tirar você dessa descida antes, na verdade, daqui a pouco você está lá embaixo. Não é? Então, não é uma coisa que acontece de uma vez. A queda, gente, não é uma coisa que acontece abruptamente. Mas você desce um degrau aqui, desce outro ali, rompe mais uma linha que você não devia romper aqui, você vai descendo. É uma dinâmica, não é? É uma espiral descendente, a pessoa vai descendo, né, sendo sugada por isso. Então, primeira coisa que caracterizou, que a gente observa aí bem claramente na história de Judá, foi a fuga, não é? A fuga. Ele, ao invés de resolver uma coisa séria, não é? Ele simplesmente decide fugir. Isso foi um processo, né? Aí em Gênesis 38:1, no primeiro versículo fala isso: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. É impressionante, assim, a gente sempre tem uma opção, ou resolver ou fugir. Eu sempre falo que a fuga é a antirresolução dos conflitos.
É você tomar a direção oposta de resolver o que você tem que resolver, não é? Mas essa fuga começou primeiro na covardia, quando Judá, comparsado com os seus irmãos, havia vendido o irmão caçula como escravo. Para acobertar a situação, ele teve que mentir ao pai, inclusive forjando provas falsas acerca da morte de José, como nós falamos, não é? Então, veja bem que no coração eles haviam assassinado o irmão, sim ou não? Não é? No coração eles tinham matado José, não é? Então, de uma maneira muito covarde, não é? De uma maneira muito covarde, então eles vendem o irmão caçula e, para resolver isso, para botar uma pedra em cima, pega a capa de José, cheia de sangue de cabrito, e entrega para o pai. Não é? Covardia. Aí vem junto com isso, uma traição e uma desonra. A mentira acerca da morte de José quase matou Jacó, não é? Triturou, esmagou profundamente o seu coração. Não é? Você vê que ali, realmente, olha, a vida de Jacó assim quase que parou. Ali ele desistiu, dá a entender que ele entrou até numa depressão, que ele falou, olha, eu agora, não é, vou chorar a morte desse meu filho até o fim da vida. Não é? E aí, diante disso tudo, não é, Judá começou a ficar debaixo de um manto de culpa, um terrível sofrimento moral. Judá não podia mais suportar a dor da situação, a sua consciência não tolerava mais a própria covardia, a hipocrisia dos irmãos, a dor do pai, a cena de um falso velório. Imagina lá todo mundo no velório e ele sabendo que José estava vivo, foi vendido para os ismaelitas, não é? Então foi uma situação assim tão terrível, vamos dizer, uma coisa tão séria estava acontecendo ali que ele não suportou mais, não é? Ele simplesmente vai embora. Então, quando Judá se apartou dos seus irmãos, lógico, ele não só estava se afastando da solução do problema com José e Jacó, mas também esse foi o primeiro passo para ele se afastar da sua identidade. No fundo, ele estava fugindo não apenas da sua consciência, mas ele estava fugindo de quem ele fora criado para ser em Deus. Olha, as coisas na nossa vida precisam de ser muito bem resolvidas, não é? Você vê que talvez ele ignorava isso, que ele teria que voltar aonde? Nesse ponto. Veja bem que anos e anos e anos e anos se passaram, Deus pegou eles aqui pelo nariz e levou eles até José e Jacó também. Olha, é impressionante como que depois de toda aquela volta que eles deram, tiveram que chegar naquele ponto. Gente, não dá para prosseguir sem resolver essas coisas. Eu vou te falar, tudo que o diabo precisa é uma coisa assim, uma fragmentação familiar como essa, não é? Uma história como essa não resolvida. É tudo que o diabo às vezes precisa. Quem foge da dor em termos práticos começa a buscar conforto, alívio, mas o que vai encontrar são os paliativos, não é? O diabo anseia por essas oportunidades, se aproveita da fragilidade espiritual, moral, né? Da culpa que a pessoa já está mergulhada, não é? E aqui, então, mais um degrau, ele desce mais um degrau, porque ele começa a se envolver com uma mulher cananeia, não é? A Bíblia não fala muito bem aqui em casamento, não é?
Inclusive, fala assim, no versículo 2, viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, tomou-a e entrou a ela. Não é? Inclusive, aqui a gente vê esse imediatismo sentimental e imoral de Judá. Num único versículo fala, viu, desejou e tomou. É interessante também que nessa situação, é uma situação que acarretava assim, um julgo desigual. É interessante, Isaac, isso era uma orientação na família, está lá em Gênesis 28:1. Isaac chamou a Jacó, abençoou, ordenou e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Por quê? Porque os cananeus tinham outros deuses que não era o Deus de Israel. Então, isso era um problema. Mas ele, dominado por essa urgência de encontrar conforto para tantos conflitos, ele se refugia nessa imoralidade, nesse relacionamento sexual, não é? A gente percebe todo esse desequilíbrio que ele tinha, e agora Judá, uma pessoa ferida, culpada, decepcionada, fugitiva, comprometida com a imoralidade, se precipita a estabelecer o que seria a sua família. E os resultados foram devastadores. É impressionante como os problemas de Judá se amplificam na realidade dos filhos. Aliás, hoje a gente vê muito isso. Quando os pais não resolvem os problemas que precisam de resolver, daqui a pouco parece que os problemas dos filhos estão muito maiores do que os deles. A coisa se amplifica. Nós lemos aí, estou praticamente só dizendo o que o texto fala, esse Uer, que era o filho primogênito, a Bíblia fala que ele chegou nesse ponto, a gente não sabe direito o que é isso, fala assim, a Bíblia usa esse termo, ele assumiu a forma do mal. Imagina, o cara assumiu a forma do mal. Fala que o Senhor o matou. O Onã, que deveria suscitar descendência a ele, se tornou, na verdade, o cara virou um tarado. O onanismo, ele começou a abusar, ao invés dele só engravidar a esposa, porque naquela época era muito vergonhoso a mulher morrer sem ter um filho, e Tamar ficou viúva, muito nova, então o irmão mais novo, a lei lá do levirato, ia suscitar descendência. Mas o que ele fazia? Ele começou a se aproveitar de Tamar e nunca engravidava ela. Foi se aproveitando. Bom, a Bíblia fala assim, que esse negócio foi muito mal aos olhos de Deus. Esse cara também morreu, esse outro filho morreu. Pouco tempo depois, a própria esposa de Judá, que era a filha de Suá, esse varão cananeu, também morre. E veja bem, olha a tragédia dessa família, gente. Agora, Judá se resume num homem viúvo e sem filho. Olha que história trágica. Sem brincadeira, a gente olha para a história de Judá, a gente pensa, olha, tem esperança para qualquer um. Tem esperança para qualquer um. Pensa num cara que foi descendo, até se atolar nessa imoralidade que pegou os filhos. É impressionante como os filhos dele estavam aprisionados pela imoralidade, gente, a ponto desses caras morrerem mais cedo, E aí, isso culmina na defraudação da nora, quando Judá engana a sua nora, porque ele faz uma promessa, Você lembra que Judá então falou assim, olha, acho que por um lado ele também ficou com medo, pensou assim, acho que essa Tamar é perigosa, porque 2 já morreram. Casou com um, morreu, casou com outro, morreu, Então essa mulher perigosa,
ele ficou com medo do Selá, que era esse filho mais novo, também morrer. Não é que morre os três, né? Então ele falou: não, você vai para lá, vai para casa da sua família, deixa ele crescer, deixa ele viver mais um pouco, e depois. Só que esse depois nunca aconteceu, não é? Então, essa mulher esquecida, não é? Imagina tudo que Tamar sofreu. Gente, essa é a história de muitas mulheres hoje. É impressionante, não é? Então, primeiramente casada com uma pessoa terrivelmente má, que foi o torna-se viúva, depois enganada e abusada sexualmente por Anã, e agora esquecida por Judá, não é? A gente tem aqui a figura de uma mulher totalmente frustrada, ferida, não é? Aliás, hoje, puxa vida, essa situação é uma das situações que mais se contextualizam com essa geração, não é? A cada dia Tamar percebia a sua esperança se transformar em desesperança, né? O que a Bíblia fala? A esperança demorada adoece o coração, não é? Aquela promessa que Judá fez, que quando o Selá crescesse ia suscitar descendência, havia caducado, não é? Tinha que conviver com essa maldição, essa vergonha de ser uma mulher sem filhos, sem posteridade. E aí, você veja bem que, mais uma vez, a estratégia de fazer vingança é a imoralidade. Veja bem como a imoralidade entrou aí. Não é? Entrou para assolar. Não é? E tudo isso, então, culmina na prostituição. Judá agora é esse homem viúvo, sobrou só ele e um dos filhos, não é? E então ele foi a essa cidade lá, Tímna, tosquear as ovelhas. Tamar ficou sabendo. E ela pegou e falou, né? A vingança. Aí vem a vingança. Então ela se veste de prostituta, fica lá, né? Sei lá, se tinha um ponto de prostituição naquela época, né? Ficou lá no ponto de prostituição. Você vê que Judá já era um cara totalmente distanciado, não é, do propósito de Deus, sem nenhuma perspectiva moral, sem nenhuma perspectiva ministerial. O cara que estava no bagaço. Então ele vê lá essa suposta prostituta, que a gente sabe não era uma prostituta, não é? E ele resolve ter uma relação com ela, não é? E aí, então, ela pede uma garantia, ele não tinha com o que pagar na hora, ela pede uma garantia e, de repente, esse espírito de imoralidade. Esse é o maior roubo que uma pessoa pode sofrer, o roubo da identidade. Veja bem que a prostituta leva três coisas que o espírito de imoralidade quer levar de mim e de você. Três coisas. Seu anel, o lenço, o cordão e o cajado. São três coisas. E eu vou te falar, se a imoralidade leva isso de você, cara, você vai fracassar no propósito de Deus. Realmente, sua vida vai perder o sentido, vai perder o significado. Você pode até ganhar o mundo inteiro, mas você vai perder a sua alma. Quando a prostituta leva essas coisas, você vai perder a alma. E o diabo não está brincando de inferno, ele não está brincando de matar, roubar e destruir, não, gente. Ele leva isso a sério. Então, Judá, surpreendido pelos seus próprios pecados, ele se vende, veja bem que ele se vende, se auto-sabota moralmente. Tamar, essa mulher inspirada pela ferida, porque uma mulher, uma nora que faz um negócio desse, você vê, é a ferida gritando, não é? Não tendo mais nada a perder. Tanto é que uma mulher de família que fizesse isso, o que acontecia com ela? Era queimada. Tanto é que sua nora está grávida, prostituiu aí, não é? Tira ela para ser queimada. Ela podia ser queimada. Você vê a ferida que essa mulher estava, não é? Só que
quando eles então vão apurar quem era o pai da criança, quem era? O que ia queimar. Né? Foi a mesma coisa, né? Eles falaram, reconhece se é o manto do seu filho. Reconhece aqui, ó, se é o seu anel. Reconhece se é o seu cordão, se é o seu cajado. E aqui, gente, nós vamos ver que começa um processo de restauração na vida de Judá. Aqui começa. Que colocou ele na linhagem messiânica. E que pode colocar você também na linhagem messiânica. Né? Aqui começa um processo de restauração. Veja bem que é um cara que desceu no fundo do poço. Esse cara, o Judá, desceu no fundo do poço. Por isso, gente, que é o leão da tribo de Judá. Mas é só Jesus para arrancar um cara dessa profundidade. E Jesus arranca. Ele restaura. Né? Então, a primeira coisa aí, né, só para a gente especificar melhor, é a identidade saqueada. Como eu disse, Judá perdeu 3 coisas quando ele se prostituiu. O selo, cordão, cajado, símbolos da sua identidade foram levados pela prostituta. Primeira coisa, o selo. A identidade espiritual tem a ver com a nossa família, com a nossa herança. Né? A autoria vem do seu nome, não é isso? Quem é o autor? Fulano, autoria. Né? Autoridade vem de autoria, não é isso? Autoridade vem de onde? Da identidade. De onde vem a minha e a sua identidade? A minha e a sua autoridade? Vem da nossa identidade. Quem nós somos em Deus, né? De onde, de que família que nós viemos. Então, o selo é um símbolo da identidade espiritual. A maneira pela qual uma pessoa autenticava a sua assinatura em um documento. Não é? Era carregado como uma carteira de identidade. Então, esse anel, não é? Esse anel, ele tinha ali o brasão da família, né? Tinha ali o símbolo daquela família, mostrando realmente quem você era. Puxa vida, essa pessoa é dessa família aqui, ó. Né? Então, ela tem autoridade, ela tem essa herança, tem autoridade sobre essa herança. Como eu disse, significa você saber espiritualmente quem você é em Deus. Né? Mas a prostituta levou. A segunda coisa, o cordão, que é essa identidade fraternal. O cordão, o lenço, é o que nós chamamos de uma identidade fraternal. E estabelece o perfil dos nossos relacionamentos. Um dos principais traços, gente, da nossa identidade tem a ver com isso. Né? Essa capacidade moral de construir relacionamentos vitoriosos. Está ligado às nossas atitudes e princípios. Né? Inclusive, é muito curioso, porque quando você estuda melhor sobre isso na Bíblia, não é? Esse cordão, o lenço, né? Normalmente as pessoas penduravam o anel no cordão. Já viu essas pessoas que têm um cordão e botam uma aliança assim, ou um anel? Não é? Essa é a figura. E essa associação, ela realmente é muito pertinente. Por quê? Porque a nossa identidade relacional tem muito a ver com a nossa identidade espiritual. Essas coisas andam juntas, não é? E não é difícil constatar como Judá foi saqueado nessa área de relacionamentos. Primeiro, quando ele perdeu o anel, veja bem, espiritualmente, ele estava sendo despojado, não é? Porque o pecado despoja. Nós vamos ver daqui a pouquinho lá na parábola do filho pródigo. Esse meu filho, não é, estava morto, estava perdido. O pecado, não é, destrói a sua identidade espiritual. Mas ele perdeu também a identidade fraternal, não é? Se você faz aqui, assim, puxa vida, dá uma olhada em como estavam
os relacionamentos de Judá, rapaz, é uma tragédia, não é? A começar por vender José. Imagina um cara que vendeu o irmão. O cara vendeu o irmão como escravo, não é? Depois mentiu para o pai. Depois abandonou os outros irmãos, abandonou a família, praticou julgo desigual, imoralidade, fornicação, perdeu os filhos, perdeu a mulher e agora se prostitui com a própria nora, sem saber que era ela. Rapaz, era um bagaço em cima do outro. Pensa num cara que estava com a sua identidade fraternal destruída. Rapaz, isso aqui é a história de muitos de nós. Você vai ver como é que estão os relacionamentos com a pessoa. O cara não fala mais com o pai, não fala mais com mãe, fugiu do Brasil, veio para o Japão e tal, largou tudo lá para trás, largou dívida, largou pessoa, largou mulher, largou filho. Não, é uma bagaceira, não é? Então, ele foi roubado na sua personalidade, na capacidade moral e emocional de estabelecer relacionamentos, onde ele e outros pudessem se realizar na vontade de Deus. E também o cajado. O cajado é um símbolo do ministério, não é? É um símbolo da palavra de Deus em nós. Tipifica chamado, tipifica a visão de Deus para as nossas vidas. O cajado é essa capacitação sobrenatural de Deus para vivermos de acordo com o propósito para o qual nós somos criados, não é? Então, veja bem que o cajado tem a ver com a nossa identidade vocacional, não é? Nosso chamado, a nossa índole ministerial. Não é só o fazer, mas o ser ministerial. É quando você está granjeando as habilidades que Deus te deu, não é? E isso, lógico, vai trazer autoridade, vai trazer produtividade. Então, um dos grandes segredos, inclusive, assim, da realização é isso. É você estar conectado com o seu chamado. Você está fazendo o que Deus te mandou fazer. Você está na vocação, na área de convergência que Deus colocou em você. Não é você que escolhe o seu dom é que te escolhe. Não é? Eu, honestamente, eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Não é? Uma predestinação para a salvação, todos foram predestinados para ser salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem, mas depende da nossa escolha. Não é? Agora, você vai ver na Bíblia uma predestinação para a vocação. Não é? Um pacote de boas obras, não é? Que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Não é? Então, tem um plano vocacional para mim e para você. O que aconteceu com o cajado dele? Quem que levou embora? A prostituta. A imoralidade. A imoralidade levou a autoridade espiritual, levou a capacidade de construir relacionamentos saudáveis e levou embora a vocação, o sonho, o ministério. A prostituta levou. Depois foi procurar prostituta, não tinha. Cadê? Ah, aqui não teve prostituta nenhuma. Foi embora, já era. Né? Mas, graças a Deus, essa identidade foi recuperada. E nós vamos ver. Né? Uma das facetas mais tremendas do poder de Deus é que sempre existe uma possibilidade de redenção. Novas oportunidades, novos começos. Deus é assim, não é? Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Isso numa ação contínua, não é? Por mais que tenhamos sido roubados, despojados, não é? De todas essas coisas que são tão essenciais para a nossa eternidade, não é? Deus tem um plano. E eu gostaria, então, para a gente fechar, né, ver aqui algumas promessas e princípios que promovem a redenção da nossa identidade. Como recuperar isso? Primeira coisa que ele perdeu, o anel. Então, como que você recupera o anel? Não é?
Esse anel de selar, para você recuperar esse anel, inclusive inspirado ali na história do filho pródigo, porque esse filho pródigo perdeu ou não perdeu o anel? Quando ele volta para casa, o que ele recebe do pai? O anel. Qual foi a chave para ele recuperar esse anel? Arrependimento. Lembra quando ele caiu em si e ele fala: eu decido, não fico nesse chiqueiro mais. E arrependimento é isso, gente. Arrependimento não é só você ter convicção de pecado, não é só você confessar o seu pecado. O arrependimento tem a ver com uma decisão. É quando você decide, você fala assim: a partir de agora, nem que eu tenha que suar sangue, eu não faço mais isso, não faço. Você toma a decisão. E aí não é você que vai deixar o pecado que vai te deixar. Não é como Paulo fala: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus, gente, não é licença para pecar, mas é o poder manifesto de Deus para vivermos uma vida acima do pecado. Não é? Arrependimento. Então, a gente vê isso também lá em Apocalipse 2,17, Jesus fala lá, ele fala assim: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. É muito interessante, não é? Nós vamos ver o significado dessa pedra branca, mas a igreja em questão aqui é a igreja de Pérgamo. Depois você pode dar uma estudadazinha lá, né? Em Apocalipse, a igreja de Pérgamo, não é? Apesar de ser uma igreja que possuía virtudes, né? Todavia caiu nessa terrível armadilha da imoralidade. O problema maior da igreja de Pérgamo, você pode ver a imoralidade, não é? Inclusive, o que havia lá, não é? O que Jesus nominou foi isso, a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão é uma incitação à imoralidade. Veja bem, lá em Números, aquela história de Balaão com Balaque, você tem o conselho de Balaão. Aqui em Apocalipse já tem a doutrina. Um conselho que virou uma doutrina. Você lembra qual foi o conselho de Balaão para Balaque? Porque esse Balaque era um dos reis cananeus e ele viu que Israel estava vindo, né, destruindo esses povos. Então o Balaque foi lá, procurou Balaão, que era um profeta, e falou assim: Balaão, você tem que amaldiçoar Israel. Aí Balaão falou: cara, não funciona assim. Contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó. Não adianta, não é eu chegar e dar uma carteirada e falar que vai acontecer. Não funciona assim, não é? Aí, no final, né, resumindo a história, é quando o Balaão dá um conselho. Falou: olha, deixa eu te falar aqui no pé do ouvido. Não adianta eu chegar e amaldiçoar. Isso não vai funcionar. Não é? Como andorinha, se eu vaguear, a maldição sem causa não virá. Né? No contraposo. Então ele falou: faz um negócio. Pega as mulheres mais bonitas aí de Moabe e vai lá e faz uma festa de arromba no arraial de Israel, aquela festa do vale tudo. Vai lá, as mulheres. E quando as moabitas foram lá, né, no arraial de Israel, começaram a se relacionar com os filhos de Israel, começaram a se prostituir, chegaram a comer, inclusive, do sacrifício dos mortos, tanto é que fala ali Baal Peor, não é? Adoraram os mortos, seduzidos pelas mulheres. Israel foi vencido por um exército de mulheres, imoralidade. Aí veio as consequências, uma praga, deu praga no arraial. Num só dia, 24 mil homens morreram. Gente, qual que é o nome da porta dos fundos mais larga da igreja hoje? Imoralidade. Você pode observar. Por que hoje tem tanta gente morrendo espiritualmente, né? Destruindo família, destruindo ministério?
Qual que é o nome dessa porta dos fundos? Imoralidade. É impressionante, não é? Até que Finéias pegou a espada, encravou 2 lá, o zelo de Finéias, ali a praga parou. Mas Jesus está denunciando aqui o problema dessa igreja. E como é que ele fala? Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra. Essa pedra branca. Ela tinha 3 significados. Primeiro, um voto em benefício de um réu nos júris, porque quando você se arrepende, não é? Tinha a pedra branca e a pedra escura. Pedra branca, absolvição. Pedra escura, condenação. O que Jesus está dizendo? Eu sou a pedra branca. Aqui, ó, pedra branca. Você está absolvido. Quando você se arrepende mesmo, Deus te absolve. Também, essa pedra branca servia, né, de um documento de um escravo liberto e também trazia uma revelação pessoal, um novo nome. Um novo nome. Não é? Que você recebe quando você passa por uma restauração. O que é esse novo nome? A restauração da sua identidade. Não é? Veja bem que Judá, não é? Casa aqui, Judá, ele teve a sua identidade totalmente destruída. Então ele precisava de uma restauração profunda, não é, da sua identidade, desse anel. Né? Como eu disse, foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Quando Jesus fala que ele desperdiçou toda a sua fazenda vivendo dissolutamente. Esse termo dissolutamente ali na Bíblia, a palavra é porneia no original, que significa todo tipo de imoralidade. Então, esse cara, por que ele morreu espiritualmente? Por que ele estava totalmente perdido? Não é? Por causa da porneia dele. Né? É o que a gente vê hoje, destruindo muita gente, inclusive dentro da igreja. Não é? Mas vem essa ordem, Lucas 15, 22. Mas o pai disse aos seus servos: ponde-lhe um anel na mão. O ponto de partida para a restauração da identidade é simplesmente um arrependimento verdadeiro. É um arrependimento profundo. Onde você toma uma decisão. E arrependimento, gente, ou ele é 100% ou ele não é. É impressionante. Quando você decide dentro de você colocar um fim num pecado, é impressionante como a graça de Deus vai jorrar e vai libertar você. Não é? Aí é Deus que vai arrancar o coração de pedra, colocar um coração de carne e fazer com que você guarde os mandamentos de Deus. Né? Então, como é que você recupera o anel? Princípios de arrependimento. Se tem uma mensagem que a igreja precisa hoje, gente, é a mensagem do arrependimento, honestamente. E apesar de arrependimento ser um rudimento do evangelho, é um dos princípios que a igreja menos conhece e menos experimenta. Né? Tem gente que confunde arrependimento com convicção de pecado. Deus me convenceu. Significa que você arrependeu? Não. Não. Mas eu já confessei, já falei com um pastor. Significa que você arrependeu? Não. O que é o arrependimento? É a decisão de deixar. Jesus, né, a Bíblia explica esse princípio dizendo assim: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Aquele que as confessa e deixa. O deixa é o arrependimento. É o que Jesus falou para a mulher pega em adultério, depois que ninguém condenou ela, e Jesus falou também, nem eu. Mas Jesus falou, vá e não peques mais. Aquilo foi exatamente Jesus comissionando essa mulher ao arrependimento. Você pode tomar a decisão de nunca mais fazer isso. Não faça. Aquilo não foi uma palavra assim de condenação, foi uma palavra de graça. Eu estou te dando graça, poder, para você nunca mais fazer isso. Uma palavra de incentivo. Não sei se você entende. Arrependimento.
para recuperar o cordão dos relacionamentos. Aqui são princípios de quebrantamento. Porque para você recuperar relacionamento, gente, lógico, primeiro você precisa de se arrepender, né? Mas segunda coisa, você tem que ter muito quebrantamento. Quebrantar. Saber dar marcha ré, saber reconhecer os erros, né? Então, princípios de quebrantamento. O texto na Bíblia que mais explica sobre isso está aqui em Provérbios 6, 20 a 24. Olha só que curioso, porque é exatamente essa figura do cordão, do lenço, pendurado no pescoço, sustentava o anel de selar. Fala assim, filho meu, olha os princípios que estão aqui. Guarda o mandamento do seu pai e não deixes a lei da sua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Não é? Olha só, tem alguns princípios, gente, que eles têm que andar onde? No pescoço. E nós vamos entender por que é no pescoço que esses princípios têm que andar. Não é? Quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, as repreensões da correção são um caminho da vida para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Veja bem que esses princípios são os princípios que vão tirar você da sedução da imoralidade. É impressionante como esse texto se encaixa com a história de Judá. Não é? Então, essa expressão, pendura-os no pescoço, denota exatamente a figura do cordão, não é? Sustentando aí o anel de selar. Essas identidades andam juntos. E nós temos aqui, a gente pode observar nesse texto, 3 princípios que estão aí, que estão descritos aí, não é? Especificados. O primeiro, submissão ao princípio da autoridade. Não é? Então, submissão. Quando não há submissão ou obediência no íntimo, o que vai ter? Rebelião. A rebelião perverte o real conceito da lei e da autoridade. Então, esse texto mostra como submissão, gente, é sinônimo de proteção. Quem se submete ao princípio de autoridade, à pessoa de autoridade, principalmente ao princípio, porque muitas vezes a gente vive esse dilema, não é? Que às vezes uma pessoa de autoridade pode se corromper? Pode. Mas, todavia, o princípio é sagrado. Então, você se submete ao princípio, não é? E também à pessoa, não é? Isso vai trazer proteção. Fala assim, você vai ter orientação, te guiará, você vai ter proteção, te guardará e revelação, falará contigo. É impressionante, gente. Tem orientação, tem proteção e tem revelação que vem desse princípio de submetermos às autoridades. Não é? Muitas distorções como legalismo, autoritarismo, hipocrisia, perfeccionismo, possessividade, manipulação, que são distorções nocivas a qualquer relacionamento. Onde que isso nasce? No berço da insubmissão, da desonra. Então, para você restaurar o relacionamento, primeira coisa, você tem que se quebrantar diante da submissão ao princípio da autoridade. Né? Você tem que se quebrantar. Segundo princípio que está aí é o relacionamento com os pais. Não é? Que, aliás, ele fala aí, guarda o mandamento do seu pai e não deixa a lei da sua mãe. E esse é o ponto mais crítico da esfera humana de relacionamentos. Porque o tipo de relacionamento que nós temos com os nossos pais acaba refletindo no relacionamento conjugal, com os filhos, não é? Principalmente, só tem uma maneira de vencer os pecados que os nossos pais não venceram, é perdoando eles. Não é? Submetendo de bom coração, obedecendo no Senhor. Não é?
Então, relacionamento com os pais é uma chave. A gente precisaria ter um estudo só sobre isso. É um assunto tão importante na Bíblia, gente. Olha, um dos maiores segredos para você ir bem na vida é o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem. E quem não honra pai e mãe, gente, você não vai bem, você vai mal. Você pode ter certeza, né? E o terceiro princípio que a gente observa aí é o amor à correção. Amor à correção. Talvez é o maior segredo da vida é você amar a correção. Porque numa realidade onde todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, qual que é a maior virtude? Amar a correção. Não é? Aliás, esse é o maior e real motivo de tantos ressentimentos e amarguras. Já viu pessoa que fica amargurada, quer sair da igreja e briga? No fundo, porque às vezes essa pessoa precisou de uma correção, aí a pessoa vai corrigir aquela amargura, né? Revolta, empina a carroça, entendeu? Espana a rosca, né? Briga, tal, né? No fundo, qual que é o problema? Não é uma correção. A gente sabe que amar a correção é fácil? Não é, não. A correção no presente momento, olha, é difícil, mas depois ela vai produzir um fruto pacífico. É o que a Bíblia fala, não é? E normalmente, quando você não ama a correção, você começa a destruir a amizade com os amigos de verdade. Porque amigo de verdade é quem te corrige. Cuidado com aquele tipo de amigo que só fala o que você quer ouvir, né? Ou com aquele tipo de profeta que só profetiza coisa boa para gente rica. Só fala o que você quer ouvir. Entendeu? Não, é verdade. Quando uma pessoa te corrige mesmo, você pode, cara, esse cara quer o meu bem. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Né? Então, amor à correção. São 3 princípios. Não é? Inclusive, eu acho interessante, porque o que a Bíblia fala? Sobre um cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente. Quais são as 3 dobras desse cordão? É isso aí. Submissão ao princípio da autoridade, relacionamento com pais e amor à correção. Olha, se você entrelaçar essas 3 coisas, não é? Fazer disso um cordão. Por que no pescoço? Porque para você colocar um cordão no pescoço, o que você tem que fazer? Curvar. Já viu uma pessoa recebendo medalha no pódio? O que ela tem que fazer? Curvar. Dobrar serviço. A cerviz é uma figura importante na Bíblia. Quando a Bíblia fala assim, homens de dura cerviz. Pescoço duro. Lá em Isaías 48, né, o povo estava tão duro que Deus falou assim, um profeta fala, o meu povo tem cerviz metálica. Imagina, o anjo tinha que vir com um maçarico para quebrantar o cara. Misericórdia. Mas quando você se quebranta, você se dobra, você se curva, você se submete a esses 3 princípios, você começa a restaurar os relacionamentos quebrados. Daqui a pouco, o casamento que estava quebrado volta, o relacionamento com pais que estava quebrado volta, o relacionamento com filhos que estava quebrado volta, não é? Com a igreja, você começa a restaurar os relacionamentos. Quebrantamento. Quebrantamento. Não é? E a terceira coisa para a gente fechar, o cajado. Então, como recuperar o anel, como recuperar o cordão, como recuperar o cajado. E aqui a gente pode voltar, né, na história de Judá. Ele havia perdido também o cajado na imoralidade, não é? Mas é interessante que lá no final da vida de Judá, depois de tudo que aconteceu, que a gente vai resumir rapidamente aqui, em Gênesis 49:10, o pai de Judá, Jacó, impõe as mãos sobre ele e fala assim, o cetro não se afastará
de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Veja bem que aquele cajado que a prostituta levou, agora é glorificado e espiritualmente o pai dele está legando sobre ele espiritualmente um cetro de liderança. E Judá realmente se tornou cabeça das tribos, legislador, né? Um cetro de liderança. Mas isso foi um longo caminho de volta. Começou aí, como eu disse, quando ele reconhece a sua culpa. Aí, no caso da Tamar. Mandou ela ser queimada, ela mostra lá as coisas. O que ele fala? Olha, mais justa é ela do que eu. Eu tenho defraudado. Mais justa é ela do que eu. Né? Ali ele se humilha, reconhece a sua culpa, se quebranta. Né? Aí vem um tempo difícil, Deus teve que intervir nessa história. Se você vê aí em Gênesis, na verdade, foi um tempo de recessão e fome que tomou conta do cenário mundial. Irmãos, às vezes tem certas coisas para Deus alinhar o propósito dele, ele traz uma crise mundial, sabia? Como de vez em quando a gente vê aí, né? Uma crise global. E foi o que aconteceu, não é? Com isso, não tinha mais comida na terra, só tinha comida num lugar do mundo. Que lugar era esse? O Egito. E quem é que controlava essa comida? José. Olha como o mundo dá voltas. Né? Então, eles são enviados pelo pai. Vocês vão comprar comida lá no Egito. É o único lugar, senão nós vamos morrer. Quando eles chegam no Egito, o que acontece? José reconhece os irmãos. Mas os irmãos não reconhecem José. Não é? E ali Deus começou a espremer aquela velha ferida. Gente, as coisas não vão para frente enquanto elas não são de fato resolvidas. Não tem jeito. Não é? Então, nesse processo, Judá se posiciona humildemente diante da dura correção de Deus, não é? Porque o que aconteceu aqui, bem resumidamente, não é? Como José reconheceu eles, e aí José começou a fazer um certo jogo. Ao mesmo tempo que ele ficou, puxa vida, meus irmãos, ele queria saber notícias do pai, se o pai estava vivo, então começou a inquirir e tal, né? E manipulando um pouco a situação, falou, não, acho que vocês estão aqui para espiar, né? Vocês são espias que estão vindo de outro lugar, vocês estão mal intencionados. E eles, não, a história é verdade. Então, né, está lá o nosso pai, inclusive a gente tem mais um irmão mais novo que ficou com ele. E aí, olha só, José fala, se vocês estão falando a verdade, então vocês têm que ir lá e trazer esse irmão mais novo. Aí eu vou saber que vocês estão falando a verdade. Quem era o irmão mais novo? Benjamim. Só que o Benjamim, na verdade, ele tomou praticamente o lugar de José. Não é? Era o irmão, inclusive, que José não conhecia. Não é? Foi quando, inclusive, Raquel morreu, dando à luz, e ficou o Benjamim. E Jacó, aquilo era o trauma dele. Tanto é que Benjamim não estava com eles ali, porque aquele negócio não ficou bem resolvido também no coração de Jacó. Né? E agora eles têm que ir lá e buscar o Benjamim. Então, quando eles chegam para buscar o Benjamim, Jacó fala, não, esse aqui vocês não levam. Tipo assim, vocês já sumiram com um, entendeu? Esse aqui não. Pegou no trauma dele. Mas olha só, gente, como é que Judá começa a se recuperar. Ele fala assim, pai,
vamos fazer um negócio, pode confiar em mim. Eu dou a minha vida por ele. Se alguma coisa acontecer, eu pago com a minha vida. Olha só. O que tinha vendido o irmão estava dando a vida pelo outro. Aquela área que ele tinha sido reprovado, ele está sendo aprovado. Aí Jacó, então tá bom. Você dá a sua vida por ele. Aí, quando eles levam lá, né? Ah, tá aqui o irmão. Ah. E ali o José emocionado, né? O irmão que ele não conhecia, mas eles não sabiam que era José. E aí dá a comida e tal. Só que o que José faz? Coloca o cálice dele de prata na bagagem de Benjamim. E quando eles estão indo embora, nós temos que averiguar a bagagem, porque sumiu alguma coisa aqui. Benjamim é tido como ladrão. E aí ele fica sequestrado. Veja bem que a prova aprofunda. É quando Judá fala, não, eu fico no lugar dele. Eu morro no lugar. Ali, veja bem que é uma figura de Jesus. Não é? Redimindo. E isso comove tanto José, que é quando José se revela. E aí nós temos uma das maiores reconciliações familiares, gente. Uma das maiores reconciliações familiares acontece ali. Então veja bem, depois de tudo isso, que tudo foi resolvido, toda mentira veio à luz, não é? Aí Jacó vai para lá, inclusive eles são levados para o Egito ali, não é? Toda a família se reorganiza dentro do propósito de Deus. Então, veja bem que, olha, nesse processo, onde Judá se posiciona como intercessor, disposto a dar a vida pelo irmão, se identifica realmente com a morte de Jesus, se quebranta, não é? Lida com toda aquela tranqueira. A partir disso, aí vem a profecia. O cetro não se afastará de Judá. Foi Judá. O intercessor foi Judá. Não se afastará. Recuperou o cajado. Recuperou o anel. Recuperou o cordão. Recuperou o cajado. Olha, não se iluda com a imoralidade. Hoje a gente vê muitas luzes aí, assim, né? Mas não se iluda. É um inimigo terrível da família. Mas por mais que a nossa identidade foi sequestrada, existem princípios, não é? Princípios de arrependimento, quebrantamento e restituição. Ele restituiu, ele voltou lá e restituiu. Restituição. Deus pode nos alinhar com os planos dele. Amém? Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus.